Fala, eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos resolver um exercício sobre método da abscissão, tá bom? Olha o exercício. Seja f de x igual cosseno de x menos a raiz de x. Nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 1. E o seu professor pede, faça. Mostre que a f de x é contínua no intervalo e teste se existe uma raiz no intervalo, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo é você usar um pouquinho a lógica, né? E aí você vai dizer o seguinte para o seu professor, ó. Se cosseno x é uma função contínua, como eu vi lá no cálculo, e raiz de x também é uma função contínua, como eu vi lá no cálculo, elas separadamente são contínuas, isso significa que elas juntas na f de x também vão ser contínuas, tá bom? E aí, como que eu provo que eu tenho uma raiz nesse intervalo de 0 até 1? Eu vou usar o teorema de Bolzano, lembra dele? O teorema diz o seguinte, ó. Se eu pego a f de A, esse A aqui, ó, pensa que esse A é o seu zero, por exemplo. E o f de B, pensa que esse B vale 1, tá? Então, se eu faço f de A vezes f de B, isso aqui dá negativo, menor que zero, significa que nesse intervalo entre A e B existe uma raiz, tá bom? Aplicando aí o teorema, vamos calcular aqui, ó. Se eu tenho f de 0 igual a 1, beleza? E f de 1 vai ser para a gente cosseno de 1 menos 1. Isso aqui está dando menos 0,46. Tá vendo que surgiu esse sinal aqui, ó? Esse sinal aqui já diz para a gente uma boa coisa, né? Diz para a gente que quando eu fizer f de 0 vezes a f de 1, o sinal desse produto dá negativo. Então isso é menor que zero, portanto, eu tenho sim uma raiz nesse intervalo, tá bom? Então o item A está resolvido, né? Vamos para o item B. No item B, olha o que o seu professor fala. Encontre o número de iterações K para uma precisão de 10 a menos 3, usando o método da abscissão. Então a gente viu que pelo método da abscissão tem uma formulinha, né, que a gente usa para calcular o número de iterações. Então a gente sabe que K vai ser maior que o ln de B0 menos A0. Quem são esses caras? São o intervalo inicial, tá bom? Os limites do seu intervalo inicial. Menos o ln da precisão dividido pelo ln de 2. Se a gente substituir os dados do problema aqui, olha o que a gente vai encontrar. A gente vai ficar com ln de 1, que o meu intervalo é 1 menos 0, então ln de 1, menos ln de 0,001 dividido pelo ln de 2. Isso aqui dá aproximadamente 996, tá bom? Como eu não posso ter número de iterações quebrado, a gente arredonda isso aqui para K igual a 10, tá bom? Então, com 10 iterações, você resolve esse problema com essa precisão. Vamos ver o que o seu professor pede agora no item C. Faça as K iterações e forneça uma estimativa para a raiz. Então ele está pedindo para a gente fazer 10 iterações, tá bom? E achar uma raiz. Falta paciência, né? Então olha lá. Como que eu faço as iterações, né? Então vamos só relembrar rapidinho. Eu tenho meu intervalo de A até B, tá bom? E aí eu vou ter a minha formulinha da abscissão, que é um lado do intervalo mais o outro, dividido por 2. E aí eu faço o teste para ver se dentro do intervalo a raiz está lá. Beleza? Então vamos começar as nossas iterações. Olha lá, então eu pego o meu intervalo inicial é esse A0, B0. Lembra que o meu intervalo inicial era de 0 até 1, não era isso? Então eu sei que essa soma aqui está dando 1, dividido por 2, está dando 0,5, tá bom? Então isso aqui é como se eu dividisse o meu intervalo agora em um intervalo que vai de 0 até 0,5 e um intervalo que vai de 0,5 até 1.
Só que eu não sei qual dos dois intervalos que realmente contém a raiz. Só um dos dois contém a raiz. Então eu vou fazer o teste. Vou calcular a minha f de x1. Substituo lá na f o valor que eu encontrei aqui de x1. E eu vou encontrar 0,17. Tá bom? Quando eu fizer a f de A0, que é um extremo do meu intervalo, vezes a f de x1, então eu estou fazendo 1 vezes 0,17. Esse produto é maior que zero. Isso significa então que o meu intervalo real que contém a função não é o intervalo que vai de A0 até x1, e sim o intervalo que vai de x1 até b, que seria esse cara aqui. Tá bom? Então eu vou ficar com B1 menos A1. Eu vou fazer agora o meu teste de parada. Eu vejo se eu já posso parar, tá bom? Se eu já tenho precisão suficiente para parar. E aí eu vou aplicar a formulinha do critério de parada. Eu vou ficar com 1 menos 0,5. Isso aqui está dando 0,5. 0,5 é maior que a minha precisão, tá bom? Então eu continuo, preciso fazer mais iterações. Para a segunda iteração, já tenho aqui ó, o intervalo onde eu estou trabalhando, de meio até 1. Quando eu fizer aqui 1 mais 0,5 dividido por 2, eu vou encontrar 0,75. Substituindo na funçãozinha f de x, eu vou ter 0,17 que multiplica menos 0,13, tá bom? Isso aqui é menor que zero. Se isso aqui é menor que zero, isso significa que a minha raiz está nesse intervalo, de A1 até x2. Então, daqui até aqui, nesse intervalo. Tá bom? Vou fazer o teste de critério de parada, já posso parar as iterações. Vou ter 0,75 menos 0,5 igual a 0,25, que é maior ainda do que a minha precisão. Tá bom? Vamos para a próxima iteração. Na próxima iteração, o meu intervalo ficou entre 0,5 e 0,75. Isso aqui está dando, essa operação está dando 0,625, tá bom? Fazendo a formulinha da abscissão. Quando eu substituo os valores aqui, ó, f de A2, f de x3, e faço esse produto, eu estou vendo que dá 0,17 vezes 0,02. Isso está dando maior que zero, então isso significa que minha raiz está no intervalo x3, que é esse cara aqui, até o final do intervalo, tá bom? Nesse intervalo aqui. Posso já parar? Vamos testar. 0,75 menos 0,625. Isso aqui está dando 0,125, que é maior ainda que a minha precisão. Então eu preciso continuar. Olha lá o meu intervalo, vou repetir o procedimento, tá bom? Ó, isso aqui está dando 0,6875. Substituindo nas Fs aqui, ó, eu vou ter 0,02 e negativo 0,06. Está dando menor que zero, então continuo usando esse intervalo. Faço teste de critério de parada. 0,6875 menos 0,625. Isso aqui igual a 0,0625 maior que 0,001. Tá bom? Vamos continuar na nossa quinta iteração. Quinta iteração, está aqui o meu intervalo, beleza? Quando eu faço essa continha aqui da fórmula da abscissão, 0,65625. Substitui os valores na f, está dando 0,02 vezes negativo 0,02. Beleza? Então a minha raiz está nesse intervalo. Faz o teste se você já pode parar. 0,65625 menos 0,625. Isso aqui está dando 0,03125, que ainda está maior. E canseira. Vamos lá. Sexta iteração. Lembra que isso aqui é para fazer no computador, né? Ó, na sexta iteração, eu tenho aqui o meu intervalo, faço os testes, tá bom? Na sétima iteração, tenho aqui o meu intervalo, faço os testes, não posso parar ainda. Na oitava iteração, está aqui
o meu intervalo, faço os testes, não posso parar ainda. Na minha nona iteração, está aqui o intervalo, faz mais uma vez os testes, não posso parar ainda. Na 10ª iteração, olha lá, está aqui o meu intervalo, achei esse valor para x10, vi que o intervalo na verdade é esse aqui e não esse primeiro, tá bom? E aí fiz os testes de critério de parada e aí vi que eu posso parar, tá bom? E a minha estimativa do x fica valendo aqui, ó, o mesmo que x10, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!